Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, agora a gente vai resolver e comentar a nossa atividade 3 do mês de outubro. Primeira questão. No exemplo da venda dos sucos, o que o valor dos denominadores das frações representa? E o que indica o numerador de cada fração? Então, eu trouxe aqui o exemplo da venda dos sucos que estava no nosso texto. E aí, o que acontece? A cantina de uma escola comprou a mesma quantidade de suco de uva e de laranja para revender. Foram vendidos 5 oitavos do suco de uva e 3 oitavos do suco de laranja. Então, aqui a questão é, o que esse valor do denominador, 8 e 8, o que isso representa? Então, representa a quantidade de partes em que o suco foi dividido. Então, independente de ser de uva ou de laranja, o denominador, que não precisa necessariamente ser igual, nesse caso é igual, mas qualquer denominador, vai me representar a quantidade de partes em que esse suco foi dividido. E o que indica o numerador? O numerador aqui é o denominador. O numerador, ele vai me representar o quê? O numerador representa quantas partes de suco foram vendidas. Por que eu sei disso? Porque está escrito no texto, foram vendidos. Então, 5 oitavos, isso aqui se refere diretamente ao que foi vendido, as 5 partes dos 8 que foram divididos. Eu sei que esses 5 foram vendidos porque está escrito. Se eu tivesse dito que sobraram 5 oitavos, eu saberia que o 5 representa a sobra. Então, isso está diretamente associado àquilo que o texto está me informando, tá? Então, cada caso vai ser um caso. A gente precisa analisar a parte textual. Segunda questão. No exemplo das pizzas, o que o valor dos denominadores das frações representam e o que indica o numerador de cada fração? Então, a mesma pergunta num outro contexto. Então, sendo mais objetivas. Murilo e Vitor foram a uma pizzaria, que serve todas as pizzas de um mesmo tamanho. Murilo pediu uma pizza napolitana, ele cortou sua pizza em 3 partes e comeu 2 pedaços. Vitor pediu uma pizza da casa, ele cortou sua pizza em 8 partes e comeu 3 pedaços. Então aqui o Murilo estava com 2/3 e o Vitor com 3 oitavos. Aqui, denominador da fração vai me dizer em quantas partes eles cortaram a pizza. Denominador representa em quantas partes eles cortaram a pizza. Numerador representa quantos pedaços ou partes que eles comeram. Então, dependendo do contexto, a gente dá um texto diferente. Embora o significado seja o mesmo. Aqui são as partes em que eu dividi o meu inteiro, e aqui quantos pedaços daquele total de partes em que eu dividi eu vou comer, ou vai sobrar, ou enfim. Isso aí tem a ver com o enunciado do problema, tá? Terceira questão. Ana, Carlos, Bruno e Sandro foram a uma pizzaria e pediram 3 pizzas, frango, queijo e calabresa. Dividiram igualmente as 3 pizzas para todos. Que parte da pizza comeu cada um? Explique como você pensou. Essa questão, ela admite mais de uma interpretação. E a gente vai começar a trabalhar com isso cada vez mais. Então, a ideia aqui é que eles pediram 3 pizzas. Se eles dividiram igualmente as 3 pizzas para todos, eu posso pensar, um dos raciocínios é que cada uma das pizzas foi dividida em 4 partes iguais, tá? Suponho que o meu desenho está todo direitinho e simétrico. Então, frango, queijo e calabresa. Aqui vai ser o pedaço da Ana, do Carlos, da Bruna e do Sandro. Aqui também, Ana, Carlos, Bruna e Sandro. Ana, Carlos, Bruna e Sandro. Cada um vai comer um pedaço de cada sabor. Então, que parte da pizza comeu cada um? Eu posso
dizer que, por exemplo, aqui eu tenho 4 pedaços, 8 pedaços, 12 pedaços. Dos 12 pedaços de pizza, em geral, não importa o sabor que tinha, cada pessoa comeu 3 pedaços. E eu posso também simplificar isso aqui, dividindo todo mundo por 3. Vai dar 1/4. Olha só, 1/4 é um pedaço de uma pizza que foi dividida em 4. Tá? Então, para cada pizza dividida em 4, uma pessoa comeu um dos pedaços. Mas no total, de todos os pedaços que tinha, cada um comeu 3 pedaços. Então, eu posso colocar a resposta: cada um comeu 3 pedaços de pizza, ou cada um comeu um pedaço de uma pizza de cada sabor. Então, um pedaço da pizza de frango, um pedaço da pizza de queijo, um pedaço da pizza de calabresa. Tá? Essa era a ideia. Explique como você pensou. Era para cada um fazer um texto particular sobre o seu raciocínio. Então, isso que eu falei aqui, cada um deveria escrever o seu raciocínio. Problema 4. Se cada um dos 4 amigos do problema 3 tivesse convidado mais um amigo para ir à pizzaria e eles tivessem pedido as 3 pizzas e as dividido igualmente entre todos, que parte da pizza comeria cada um? Então, eu tinha lá a Ana, o Carlos, a Bruna e o Sandro. Então, a Ana convidou um amigo, que eu vou chamar de D. O Carlos convidou um amigo que eu vou chamar de E. A Bruna convidou um amigo que eu vou chamar de F. E o Sandro convidou um amigo que eu vou chamar de G. Total aqui, 4 pessoas, mas cada um com um amigo, 4 amigos. O total são 8 pessoas. E aí eles falam que eles iam dividir igualmente a pizza para todos, com 3 pizzas. Lembra dos exercícios que a gente tinha feito das folhas de sulfite, das barras de chocolate? Eu vou ter os 3 inteiros. Como que eu faço para dividir esses 3 inteiros por 8 pessoas? Eu vou pegar cada inteiro e vou dividir por 8. Que a nossa divisão de pizza tradicional do Brasil costuma ser em 8 pedaços. Então, nesse caso, cada um dos amigos, A, C, B, S, D, E, F, G. E assim por diante. Então, no final das contas, cada um teria comido um pedaço de cada pizza que foi dividido em 8, ou seja, 1/8 de uma pizza. Ou eu posso dizer 3 pedaços em, o total aqui, ó, 8 mais 8 mais 8. 3 vezes 8, 24 pedaços no total. Na hora que eu simplificar, eu dividindo por 3, numerador e denominador, eu chego no 1/8, tá? Então, essa é a ideia. Eu posso responder que parte da pizza pensando em uma pizza ou pensando no total. Mas é 3/24 ou 1/8. Em qual das situações anteriores, no problema 3 ou no problema 4, cada amigo comeu mais pizza? Então, retomando que no problema 3, eles comeram 1/4. E no problema 4, eles comeram 1/8. E aqui a gente precisa comparar quem é maior, 1/4 ou 1/8. Vamos pensar visualmente aqui, ó. Eu dividi a minha pizza em 4, olha o tamanho do pedaço que eu tenho. Se eu dividir a minha pizza em 8, olha o tamanho do pedaço que eu tenho. Qual pedaço é maior? Visualmente fica claro que 1/4 é maior que 1/8, considerando a mesma pizza, o mesmo inteiro, tamanhos iguais. Eu poderia ter comparado matematicamente também utilizando o MMC, tá? Mas isso fica como sugestão para quem quiser fazer, como calcular isso de forma matemática. No problema 3,
Eles comeram mais pizza. Durante o recreio do Colégio Kennedy, Sandra foi à cantina e trouxe 2 copos de suco. Um deles continha 4/5 de suco de uva e o outro continha 3/4 de suco de laranja. Ela deu o suco de uva à sua amiga Andréia. Qual das duas bebeu mais suco? A Sandra ou a Andréia? Então vamos lá. Eu vou ter 2 copos. Os copos são iguais. Um deles tinha 4/5. Então eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou preencher. Eu vou fazer aqui só o fechamento do copo para entender que ainda tem mais uma parte aqui. Então, estava aqui os 4/5 do suco de uva. 4/5. E aqui, pensando num copo de mesmo tamanho, eu agora vou dividir em 4 e vou pegar 3 partes do suco de laranja. 3/4. Aqui foi a Andréia, que é o suco de uva, e a Sandra com o suco de laranja. Como eu faço para saber quem é maior, 4/5 ou 3/4? Aqui a ideia é que eu tenho 4 pedaços de tamanho 1/5 cada um. Esse tamanho 1/5, ele é menor do que o meu tamanho 1/4 aqui. 1/4 tem mais. Então, o que está acontecendo? Eu tenho 3 pedaços de tamanho maior, ele vai ser, no final das contas, maior ou menor do que 4 pedaços de tamanho menor. Aqui eu tenho um pedaço a mais, mas o meu tamanho de cada pedaço é menor. Para isso, a gente precisa calcular. Em algumas situações vai ser maior, outras menor. Então, a ideia aqui é, vamos calcular o MMC entre 5 e 4. Então, 5 e 4 são números primos entre si. Porque 5 é um número primo, os divisores de 5 são 1 e 5. Divisores. E os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Nesse caso aqui, o 4 não é um número primo, mas eles não têm nenhum número divisor em comum, exceto o 1. Então, o que vai acontecer? MMC, quando eu tenho números primos, eu até posso montar a fatoração, que eu já tinha mostrado para vocês antes da gente sair de quarentena, que era colocar o primeiro número, uma vírgula ao segundo, e aí começar as divisões pelos números primos. Primeiro primo é o 2, eu vou dividir 5 por 2, não vai dar um número exato, então eu copio o 5. Precisa dar um resultado inteiro, não pode ser um resultado decimal. 4 eu consigo dividir por 2 para dar um resultado inteiro, então eu vou dividir, 4 dividido por 2 vai dar 2. Continuo repetindo o meu primo, 2, porque eu ainda consigo dividir o 2. Então, 5, 2 dividido por 2 vai dar 1. Acabei aqui esse aqui. Agora, o próximo primo que eu vou usar é o 5 para dividir o 5 e dar 1. E o 1 eu copio. E acabou. E agora eu multiplico todos esses fatores. 2 vezes 2 vezes 5. Que nada mais é que 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 4 vezes 5, 20. Esse aqui vai ser o meu denominador. Então, a minha fração 4/5, quando eu passo ela para um denominador 20, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o 5 por 4. Então, eu tenho que multiplicar também o 4 por 4. Isso vai dar 16. Da mesma forma, eu vou fazer com o 3/4. Então, o meu 3/4, eu tenho que achar uma fração equivalente. Com o denominador 20, porque agora eu preciso ter o mesmo denominador. O que eu fiz? Do 4 para chegar no 20, eu multipliquei por 5,
que foi o resultado que eu obtive aqui. Se eu fizer 4 vezes 5 dá 20, então eu tenho que fazer a mesma coisa, a mesma multiplicação aqui. 3 vezes 5, 15. E agora eu posso comparar. Mesmo denominador, basta eu comparar os numeradores. 16 vinteavos é maior que 15 vinteavos. Por que 16 é maior que 15? Então, qual das duas bebeu mais suco? Foi a Andrea, que tomou o suco de uva, que são os 4/5 aqui. Joia? A última questão. Pedro gosta de bolo de chocolate e Fábio gosta de bolo de laranja. Então a mãe dos meninos fez 2 bolos iguais no tamanho, mas diferentes no sabor, um de chocolate e outro de laranja. Quando a mãe entrou na cozinha, encontrou os 2 meninos discutindo. Pedro falou: "Eu comi 2/5 do bolo de chocolate e por isso comi mais do que você." Aí Fábio respondeu: "Eu comi mais porque eu comi 6/15 do bolo de laranja." Aí a mãe dos meninos sorriu e disse: "Parem com isso, pois nenhum comeu mais que o outro. Vocês comeram partes iguais do bolo." Então escreva uma explicação para o que a mãe dos meninos falou. O que está acontecendo? Eu vou comparar essas duas frações. Eu tenho uma que é 2/5 e a outra é 6/15. Eu não posso comparar frações com denominadores diferentes. Então, eu poderia pensar em fazer o MMC para achar o valor dessa fração, que é um dos caminhos, ou o outro caminho é perceber que eu posso simplificar essa fração aqui. Se eu simplificar, ó, eu vejo que 6 e 15, eles aparecem na mesma tabuada, que é a tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 3 o 6 e vou dividir por 3 o 15. 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3 vai dar 5. Olha lá. Então, 2/5 é uma fração equivalente a 6/15, porque eu simplifiquei e cheguei no mesmo resultado. Se ela é equivalente, equi vem de igual, e valente vem do valor. Ela tem um valor igual. Eu poderia ter feito com o MMC, daquele jeitinho que a gente tinha feito, por exemplo, por fatoração, ou descobrindo os múltiplos, vendo se tinha algum múltiplo comum entre 5 e 15, né? Que tem. Já estou dando uma dica. Então, isso fica para vocês, quem quiser tentar, resolve esse exercício utilizando o MMC. Se tiver alguma dificuldade, depois pode me perguntar, tá bom? Então, a ideia é essa. 2/5 é fração equivalente a 6/15, portanto, representam a mesma coisa. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.